Graça e paz, querido irmão. Louvado seja Deus. Glórias a Ele. Nós estamos dando continuidade, então, na nossa escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 7. Lembrando que ainda nós temos revistas disponíveis. Se o irmão ainda não tem e deseja adquirir, só me procurar o pastor, que nós entregaremos ao irmão. E o nosso tema é o seguinte: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Esta lição tem como texto base Êxodo 19, mas não vamos ler agora. Vamos ler daqui a pouquinho. Êxodo 19, de 1 a 9. Bom, antes então de nós lermos o texto base, vamos ler uns outros textos para que nós possamos entender o contexto até chegar nesse capítulo. O povo hebreu, ele tem um histórico de idolatria. Às vezes nem sempre a prática em si, mas pelo menos conviver com pessoas idólatras, conviver em terras com pessoas que adoram a outros deuses. Foi assim com Abraão, onde Deus tirou ele lá da terra, daquela parentela, onde se adoravam outros deuses. Foi assim no Egito. O povo viveu lá por muitos anos com idolatria, o povo egípcio adorando a diversos deuses. Enfim, então Deus, Ele deseja separar esse povo, santificar esse povo, e através desse povo, Deus se revelar para as outras nações. Foi assim então que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. É o que vimos na lição de número 6. E agora a gente chega a essa questão de Deus dar uma espécie de ultimato para o povo, e o povo tomar a decisão se deve guardar então as leis, os mandamentos dados por Deus ou não. Muito bem. Então, quando o povo então passa pelo Mar Vermelho, então ele chega na região, no deserto. Então aí começa então a peregrinação até a terra prometida. Vamos ler então, vamos começar a ver um pouco dessa trajetória após a travessia do Mar Vermelho até o Monte Sinai, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Êxodo 15, vamos ler do 22 ao 27. Êxodo, capítulo 15, 22 ao 27. O irmão acompanha então aí na sua tela o texto. E diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. 24. Vamos até o 27. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos,
aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim e haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Bom, então o povo enfrenta ali a primeira dificuldade, que é chegar no deserto e não ter água. O povo então faz aquela reclamação. Então Deus provê naquele momento água para o povo. Vamos para o capítulo 16 de Êxodo. Vamos continuar então nessa trajetória do povo. Êxodo 16, vamos ler, por enquanto, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo de Elim, ou seja, Elim é onde tinha lá as fontes, as 12 fontes de água, ali o povo acampou, ali o povo matou sua sede, ficou um tempo, e depois teve que partir, teve que seguir. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então, mais uma vez, o povo, ao sentir fome, a ter necessidade de comer, não tem o que comer, então o povo começa a murmurar, a reclamar, e eles têm a audácia de dizer que bom seria se nós tivéssemos morrido no Egito. Olha só que coisa. Então, Deus promete então que saciaria aquele povo com o maná que desceria do céu. Vamos então agora para o verso 12, ainda no capítulo 16, vamos ler o 12 e o 13. Depois nós vamos ler o verso 26 e 28. Êxodo, capítulo 16, verso 12 e 13, diz o seguinte: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. 26 a 28. Verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Finalmente, verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha só que coisa, irmãos. Então o povo reclama de fome, Deus providencia o maná. Olha, o maná então vai descer do céu, Então durante 6 dias, vocês vão colher, vão fazer o pão, mas quando chegar na sexta-feira, vai cair em dobro. Então vocês vão colher em dobro para que no sábado não precise colher mais nada. O sábado será então separado e santificado. Além da questão do maná, Deus providencia então as codornizes, e o povo então se fartou lá de comer a carne e de comer o pão. Mas, chegando lá no sábado, o povo parte, algumas pessoas foram procurar o maná, sendo que Deus tinha dito lá atrás que não haveria maná. Então o povo, o Deus
fala que até quando, né? Faz o questionamento, até quando esse povo não vai atender. Vamos para o capítulo 17? Capítulo 17, de 1 a 3. Diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Mais uma vez a questão da água. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Verso 3 para finalizar. E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Então note que desde a travessia do Mar Vermelho, quando o povo chega no deserto, tem a primeira dificuldade com sede, o povo reclama, Deus atende, providencia, o povo parte, segue a caminhada, acampa novamente, e em cada acampamento que o povo passava, acontecia um problema, ou era reclamação de água, ou era reclamação de comida. Sempre o povo reclamava e Deus atendia. Agora note que vimos na lição de número 6, né, quais grandes maravilhas o Senhor fez lá no Egito para tirar o povo com mão forte. Grandes sinais e maravilhas o Senhor fez, e mesmo assim, o povo murmurando, reclamando, duvidando das ações, das provisões divinas. Muito bem, então logo após ali, esse capítulo 17, o povo tem mais uma dificuldade, mais um problema, que seria o ataque dos amalequitas. O povo sofreu o ataque, então, dos amalequitas ali no deserto. Então a gente tem aquele episódio na qual Moisés estava lá no alto de um monte, enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo prevalecia sobre os amalequitas lá na batalha. Quando Moisés cansava e baixava a mão, o povo, né, os amalequitas prevaleciam. Até então que 2 homens levantaram a mão de Moisés e ali o povo venceu aquela batalha nos amalequitas. Aí chega no capítulo 18, a gente vai ter a visita de Jetro, que é o sogro de Moisés. Então, Moisés ali sobrecarregado, atendendo às necessidades do povo, julgando as causas, né? Dia após dia, era filas enormes ali em frente à tenda de Moisés, e Jetro chega e dá um conselho: olha, Moisés, é preciso que você, né, escolha, faça com que o povo escolha dentre eles anciões, pessoas sábias, para que julgam as pequenas causas. As causas maiores, então você atende, você julga e você resolve. E assim foi. Moisés, então, acolheu a orientação de Jetro e ali deu uma aliviada, então, na carga de Moisés. Muito bem, então a gente chega ao capítulo 19, nós vamos ler, então, aí o nosso texto base. Êxodo 19, do 1 ao 9. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Então note que desde a travessia até chegar lá no deserto de Sinai, em frente ao monte, se passaram 3 meses. Nesses 3 meses nós vimos, né, quantas coisas aconteceram. Porque partiram de Redifim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo. Só até o verso 9. Muito bem. Então nós vimos a travessia do povo até a esse momento, lá no deserto. Então Deus chama Moisés lá ao monte e relata o projeto que Deus tinha com a nação de Israel. O projeto era a santificação do povo. Deus então faria, né, da nação uma nação sacerdotal, e através dessa nação, né, Deus anunciaria, se revelava, né, se revelaria ao restante do mundo, né, ao restante dos países, dos povos. Então, Deus mais uma vez, Ele fala para que o povo cumprisse, obedecesse as leis, os mandamentos que Deus daria para o povo. Então Moisés recebe essa palavra do Senhor, desce até o povo, chama os anciãos, fala então com o povo: olha, Deus falou isso, é preciso que vocês obedeçam. E o povo de pronto, unânime, disse: ok, nós atenderemos, nós cumpriremos aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor ordenar. Então, se nós continuarmos, né, o livro de Êxodo, vai chegar no capítulo 20, nós chegaremos então às leis e aos 10 mandamentos que Deus, né, escreveu, deu a Moisés para que Moisés transmitisse posteriormente ao povo. Então, o ponto 1 da nossa lição tem como título: Israel, a nação santa e eleita por Deus. Então foi aquilo que nós vimos. Deus desejava que Israel, né, fosse um modelo, né, para alcançar os outros povos. Partindo então para o ponto 2 da nossa revista, cujo título é Propósitos da Lei e os 10 Mandamentos. Então a gente vai entrar na parte da lição falando sobre os 10 mandamentos, que seriam as leis que Deus, né, daria ao povo para que o povo cumprir, que o povo prometeu que iria cumprir. Vamos ler um texto aqui da revista, que está na página 37, né, na coluna ali da direita. Então os irmãos atentem aí para a leitura. E o autor diz assim: Deus não deu a lei e os 10 mandamentos como instrumentos de salvação, pois seria impossível ser salvo apenas por guardar a lei. Todavia, ele deu a lei ao povo pelos seguintes propósitos. Primeiramente, com a lei o Senhor revelou a Israel sua glória e santidade. Então note que a lei, os 10 mandamentos tinham propósitos. E o primeiro propósito aqui que nós vemos foi então mostrar a santidade então aí do nosso Deus. Em segundo lugar,
continuando aqui a leitura, em segundo lugar, a lei distinguiu Israel como povo escolhido e separado. Então, Israel seria ali povo separado e escolhido. Em terceiro lugar, a lei tinha o objetivo de elevar Israel a um padrão de vida santa e piedosa. Então, Deus desejava que o povo fosse um povo, né, que exercesse a santificação constantemente. Em quarto lugar, a lei revelava a condição de pecado da humanidade. Por fim, em quinto lugar, a lei prepararia Israel para a vinda de Cristo. Então, se nós observarmos ali, esses são os propósitos mencionados pelo autor da lição sobre os 10 mandamentos. Qual era o intuito, qual era o objetivo de Deus com os mandamentos. Muito bem. Passando então ali para o ponto 3 da lição, que tem como título Cristo, o cristão e a lei. Irmãos, embora então os 10 mandamentos, ele tem aí um caráter universal, né? São 10 mandamentos assim que praticamente adotado, né, pela humanidade, grande parte, né? Nem todo mundo, infelizmente, segue. Então, é uma espécie de base, né? Os 10 mandamentos ali é o básico, né, para Deus mostrar ali o seu desejo, o seu objetivo, o que ele queria dos seus filhos. No entanto, quando a gente observa o restante das leis, a gente tem lá Levíticos, etc., uma série de leis lá, que a gente faz a comparação das leis com o nosso tempo da graça, a dispensação da graça, o tempo da igreja, né? O cristianismo em si, a gente vê um certo contraste, a gente, né, vê que praticamente tem uma mudança radical. Um outro ponto que a gente tem que observar é que nesse tempo que vivemos, tempo da igreja, não existe mais essa separação entre Deus e os gentios. Nós vamos ver isso em Gálatas. Vamos abrir aí em Gálatas. Lá em Gálatas 2, do 11 ao 14, ele vai falar sobre não haver mais essa distinção entre judeus e gentios. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 2, do 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, eu acho que não é esse texto não. Lhe resistiu, passa para o versículo 12. Passa para o próximo, 13. Não é. Peço desculpa aos irmãos, anotei errado, né? Peço perdão aos irmãos, mas eu assumo o compromisso aí de botar no chat, né, depois aí, para o irmão ver a referência correta sobre a não separação, né? Não existir mais essa distinção entre judeus e gentios. Seguindo então, a gente vai ver também que o cristão ele não está mais sobre o cristão não está mais sobre o domínio da lei. Vamos para Romanos 6,14. Romanos 6,14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a dispensação da lei já passou. Nós estamos então aí debaixo da graça. A lei já não tem mais domínio sobre nós. Uma outra questão é que no tempo interessante que na nossa era, no nosso tempo da graça, a mudança, ela é uma mudança interna, é uma mudança que reflete
externamente. Então, nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, e através desse novo nascimento, essa mudança interior, essa mudança faz com que se reflete nas atitudes. Através das atitudes, a gente mostra a graça ter chegado até nós. Já no tempo da lei, é o processo inverso. As pessoas, então, ela cumpria lá as leis, fazia os ritos, né? Cumpria ali toda aquela ordenança cerimonial, e a partir do exercício, do cumprimento dessas coisas, isso refletia ou deveria refletir internamente para as pessoas. As pessoas achavam, então, que ao cumprir tudo aquilo, internamente as pessoas, né, se sentiam, digamos que, aprovadas, né? Enquanto que na graça é o processo inverso, né? O interior reflete na nossa manifestação exterior. Né? Nossos irmãos aqui da multimídia acharam ali o texto, né, de Gálatas, que fala sobre não haver mais separação entre judeus e gentios. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Então, obrigado aos irmãos da multimídia que nos socorreu aqui na referência. Sobre essa questão, né, do judeu, né, do povo, da questão da lei, de ter que cumprir todo um ritual, né? Deus, na verdade, Jesus, lá em Mateus 23, vamos ler o 27 e 28, mas durante todo esse capítulo, do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai condenar essa questão. Então, vamos ler o texto para a gente entender. Mateus 23, 27 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Né? Nesse teor, durante todo o capítulo 23, Jesus vai fazer essa condenação. Olha, por fora vocês cumprem, vocês dizem que fazem, mas por dentro, como é que está o interior de vocês? Não é verdade? Então, Jesus vai condenar aí essa prática religiosa. Não adianta você cumprir a lei, ter uma aparência, né, fazer obras, mas como é que é o seu interior? O que está dentro de você? Isso também é uma lição para nós. Não adianta a gente ter uma aparência, né, de bom servo, de bom cristão, mas interiormente nós estamos cheios de imundícias. Então, a graça nos alcançou, nos transformou, então nós devemos, né, ter conscientemente isso dentro de nós, dentro do nosso coração, a partir dessa graça merecida, dessa salvação que nos alcançou. Então, a partir daí, a gente refletir nas obras do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas, internamente, nós devemos ser limpos, né, como disse Jesus. Passando, então, para o ponto 4, que seria aí, então, aí, o último ponto da nossa lição de hoje, lição 7. O ponto 4 pode falar sobre os 10 mandamentos hoje. Bom, ano passado, nós estudamos, né, os 10 mandamentos. Então, a gente discorreu aí, ao longo durante um trimestre inteiro, né, sobre isso. Então, nós não vamos nos ater, né, a todos os mandamentos novamente, mas nós vamos ler, então, o resumo desses 10 mandamentos, que está escrito lá em Mateus 22,
verso 37 ao 40. Vamos ler então aí Mateus 22, do 37 ao 40, que diz o seguinte: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, o que fica para nós é que nós não vivemos mais sobre o domínio debaixo da lei, mas o que fica para nós é esse resumo: amor, temor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E esse amor, ele acaba refletindo no segundo mandamento, que é amar o próximo. Se você ama a Deus, automaticamente você deve amar ao seu próximo. É o que diz lá nas cartas de João, né? Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, o amor ao próximo, ele é fundamental. E o amor, ele consiste em perdoar também. Quantas pessoas estão aí, né, magoadas, rancorosas aí com uma ofensa ou algo do tipo que entristeceu, que abalou, né, que rompeu, né, o relacionamento entre duas ou até mais pessoas. Mas saiba que o perdão, ele é algo fundamental que beneficia você que foi ofendido, né? Porque uma vez que você perdoa, você não carrega mais aquele peso. Você não esquece, é verdade. Mas você não carrega mais aquele peso. Mas aquela mágoa que te deixa mal, né? E foi isso que Deus fez por nós. Deus olhou para todos nós, e mesmo não merecendo, enviou seu Filho e perdoou o nosso pecado. Então, nós possamos amar os nossos irmãos, ser mais tolerantes também, porque nesses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, que consiste toda a lei. Essa, então, foi a nossa lição de número 7. Então, nós vamos fazer uma oração para encerrar. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Colocamos diante de Ti, Pai, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tristezas, nossas dores, nossas preocupações, e confiamos em Ti. Confiamos em Ti, confiamos na Tua direção, na Tua provisão, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, obedecer a Ti, Pai. Nós possamos ler a Tua palavra, mas também praticar. Assim, ó Deus, como o povo, naquele momento, disse que cumpriria os Seus mandamentos, nós também nós possamos assumir esse compromisso de, ó Pai, sempre cumprir as Tuas ordenanças, aquilo que o Senhor tem falado a nós e aquilo que o Senhor deixou revelado nas Escrituras, Pai. É a nossa oração, Pai, que Te elevamos no nome de Jesus. Amém.